cá temos alguns fogos que foram colocados de noite e de madrugada. Hoje em dia, foi há 3 ou 4 dias, 4 fogos entre as 21 e as 9 que provam que eu tenho razão e que provam que a SIC Verifica não tem razão nenhuma, nem o Mentígrafo tem razão nenhuma, são uns mentirosos. Há fogos todas as noites e nenhum é por foguetes, ok? É tudo fogo posto. Quem tem razão sou eu e não são vocês, seus mentirosos. E, finalmente, foi detido um suspeito de arremessar um coquetel Molotov contra uma manifestação, apanhando uma família, o pai, apanhando também uma criança ou duas. E isto foi conseguido graças à pressão das redes sociais. Não me digam que não, porque foi. Aí o advogado esquerdoide, a ultra-esquerda ou infra-esquerda, como eu digo, o Sá Fernandes, disse a verdade. Se não fosse a pressão das redes sociais, se não fosse a pressão da indignação popular perante este caso em que um incendiário é detido em flagrante delito e, ao fim e ao cabo, a única coisa que lhe acontece é ter que se apresentar na esquadra da PSP. Isso realmente está fora de qualquer alcance minimamente inteligente sobre esta problemática do terrorismo, porque isto é terrorismo. Não conseguiu, ele quis, mas não conseguiu incendiar as pessoas, mas a intenção dele era incendiá-las. E, portanto, o que interessa é a intenção. Sorte nossa que ele não conseguiu os seus intentos. Mas sobre isso falaremos também mais adiante, mas felizmente por pressão das redes sociais que eles tanto querem banir, que eles tanto querem apagar, por pressão da indignação que o Chega levou à Assembleia da República e tem levado todas as semanas se fala neste caso, nós não deixamos que este caso seja esquecido e realmente não há dúvida que foi por causa dessa pressão, tanto nas redes sociais como do Chega na Assembleia da República e nas próprias redes sociais do partido Chega, foi por isso que alguém teve um rebate de consciência e mandou prender o Ministério Público, mandou deter e está preso preventivamente este terrorista. Portanto, meus caros, vejam a pressão, vejam o que conseguimos fazer com as redes sociais, muito mais do que as televisões que se limitaram a tentar esquecer este caso, a tentar passar-lhe um pano, apagar, branquear, como se fosse um pequeno incidente, é um maluco qualquer que tentou dar um pontapé no outro. Não foi isso. Tentou incendiar pessoas vivas. Não conseguiu, graças a Deus. E, portanto, é as redes sociais, é a pressão que vale e que vale muito mais que todas as televisões juntas. Ainda bem. Ventura questionou Montenegro no último debate e Montenegro respondeu, e eu tenho isso tudo aqui na minha página do Facebook oficial. Vejam, porque vale a pena, está o vídeo completo, as perguntas e as respostas, se é que aquilo foram respostas. E também as minhas intervenções na tal Comissão Parlamentar de Inquérito aos negócios dos incêndios. E, para além disso também, uma intervenção minha sobre a rainha das maçãs, a maçã Bravo de Esmolve, como sabem é natural, originária de Penalva do Castelo, da freguesia de Esmolve, que hoje em dia já não se vê nos supermercados, não se vê em lado nenhum, pela simples razão que os produtores são obrigados a certificar uma maçã que eles sempre venderam, nunca foi preciso certificá-la e agora é preciso certificá-la e isso custa tanto dinheiro e, digamos, é tanta a burocracia que os coitados dos produtores pequenos e médios são obrigados a vender a maçã ao certificador. Vejam bem, acho que nem no Irão, nem na Coreia do Norte isto acontece. Eles são obrigados a vender a maçã a quem a certifica. Portanto, uma subversão total dos princípios da filosofia que levam à certificação. O desgraçado produtor ou vende a maçã ao certificador ou então não vai ter o nome de Bravo de Esmolve. É-lhe retirado, é-lhe roubado esse nome que toda a vida teve, porque agora pode se chamar apenas de Bravo e não Bravo de Esmolve, justamente porque não tem dinheiro, nem condições, nem arcas frigoríficas, nem transportes para a certificar. A isto chegou esta maçã, por isso é que vocês não encontram já em lado nenhum e, pelos vistos, vai ficar na mão de um pequeno império de 4 ou 5 oligarcas da fruta, que esses sim são os donos da certificação, da indústria da certificação e, portanto, esses conseguem certificá-la porque não pagam nada por isso. Agora os outros, os pequenos agricultores, que são a esmagadora maioria da produção da maçã Bravo de Esmolve, vai deixar de ter acesso a essa certificação e, portanto, o que vocês vão ver nos supermercados é a maçã designadamente Bravo. Mas não se enganem, é mesmo Bravo de Esmolve, só que eles agora não conseguem continuar a usar o nome que sempre usaram.
Chama-se isto socialismo. E sim, cá está a Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios dos Incêndios, com a audição do Dr. Gonçalo Almeida Simões, da Beyond. Podem ver o vídeo, está cá tudo explicadinho. Esta senhora, que é mesmo um susto, foi provavelmente não, de certeza absoluta, a pior ministra da Educação da história, derreteu milhões na parque escolar para algumas escolas eleitas, as outras deixou-as apodrecer e a chover lá dentro, e tratava os professores como professores ecos, criando a maior clivagem entre professores titulares, lembram-se? Isso foi tudo banido a seguir, acabou tudo, mas enquanto vigorou, foi para aí uma guerra nas escolas, quem é que era o professor titular e quem é que era o professor Zeco. Bom, e eu chamo-lhe o resto da cambada. Uma reitora madraça da madraça do socialismo, que é o Isqueté, e que já devia estar reformada há 10 anos. Ainda vem para os jornais que ninguém lê, jornais de esquerda, como o JN, falar do Pacheco Pereira, cantar loas ao Pacheco Pereira, elogiar o Pacheco Pereira, que é de outro partido, o partido dela, mas não interessa, desde que seja contra a Ventura, há que elogiar toda a gente, nem que seja o Satanás. Se for Satanás contra a Ventura, nós vamos elogiar o Satanás, ok? Coitado. Era militante do PS, meus caros, e professor universitário, até isso foi. Agora está em prisão preventiva por atirar um cocktail Molotov durante a Marcha pela Vida, já falámos nisso. Está aqui esta imagem que diz tudo, que mal é que estas pessoas que esses manifestantes estavam a fazer com maridos, mulheres e crianças, que mal é que eles estavam a fazer àquele terrorista, que mal é que lhes estavam a fazer para eles atirar com um coquetel Molotov para cima. Como é que é possível? E se não fosse, lá está, a comunicação social, se fosse a comunicação social, nada acontecia. Se não fossem redes sociais, bom, nada acontecia também. E uma notícia que é de 2020, que agora foi reinventada, uma auditoria que exige ao Chega a explicação sobre os 20 mil euros, vindos não se sabe de onde, da conta do milionário português. Uma notícia de 2020. Mas não é uma notícia normal, é uma peça. É uma peça cheia de imagens com efeitos especiais, a preto e branco, e imagens dramáticas, e com uma banda sonora com um som também dramático, com ruídos de trovões, de trovoadas, e uns violinos lancinantes e tal. Um grande jornalista, meus caros, manipulador, pelo menos eles tentam manipular, e no fim, meus caros, no fim disto tudo, não há sequer caso, porque são dois donativos. Um é da mulher e o outro é do marido. A conta é a mesma, a conta é conjunta, mas estão lá os nomes. A mulher dá um donativo, o marido dá outro donativo e a conta é conjunta, meus caros, mas isso não interessa, não está isso previsto na lei. O que na lei diz é que cada pessoa pode dar até cerca de 10 mil euros. Foi o que eles fizeram. Portanto, não há aqui nada que se possa considerar como irregular. Mesmo assim, a TVI vai fazer uma peça montada cinematograficamente, com som, com uns violinos, com uns ruídos cavernosos e, digamos, em termos de imagens, cheia de efeitos especiais. E isto é uma notícia. Vejam bem, isto é uma notícia. Ó que esta gente chegou. Foram detidos 2 em Ceia, a minha terra, por incêndio rural. E foi agora. Ontem. E pelo andar da carruagem, este ano vamos bater todos os recordes de incendiarismo, meus caros. Todos. Mas parece que ninguém quer saber disso. É preciso distribuir os tais 1.000 milhões pelos mesmos todos os anos e vigiar as matas, nem pensar. Porque se vigiarmos as matas, corremos o risco de não haver incêndios. E se não houver incêndios, não há carcanhol para distribuir por tanta gente, tantas empresas, tantas organizações, tantos estudos, até universidades ganham com isto, meus caros. Portanto, tem que haver incêndios. Não pode morrer ninguém. Agora, incêndios tem que haver. Lembro-me aquele caso, eu dei esse exemplo até, numa das interpelações que fiz, é aquele caso do Estado. Costuma-se dizer que depois de casa roubada, trancas à porta. O Estado não. O Estado é roubado todos os anos e nunca põe trancas à porta. Deixa entrar os bandidos todos os anos. O que é preciso é que os bandidos não matem ninguém dentro de casa. Agora que roubem, roubem à vontade, que é para podermos ter sempre, digamos, um pretexto para depois irmos lá a seguir, recuperar tudo, pagar os estragos todos que se fizeram, que nunca se pagam aos produtores, mas pronto, gastamos ali 1 milhão
neste caso 1.000 milhões de euros, para limpar a casa, para pôr tudo em ordem, e no ano seguinte vêm outra vez os bandidos, que têm a porta aberta, e partem tudo outra vez, e roubam tudo outra vez. E a gente gasta mais 1.000 milhões a pôr tudo em ordem, a limpar tudo, à espera do próximo assalto. Isto é inacreditável o que acontece em Portugal. Ninguém quer vigiar as matas, portanto eu digo alto e bom som, interessa a alguém que haja incêndios. Não interessa que morra ninguém, isso não. E também não interessa que arda o Portugal inteiro. Mas se houver uns incêndiozinhos dentro dos 1.000 milhões, 2.000 milhões, isso é muito bom, isso é negócio para toda a gente. Eu digo isso e não tenho medo. E socialismo é socialismo em toda a parte do mundo, meus caros. Aqui em Espanha é brutal. A mulher do primeiro-ministro espanhol está a ser acusada e acusada em 4, não é num, 4 processos judiciais grandes, desde corrupção, desde amiguismo, contratar pessoas amigas. Bom, o socialismo é igual em todo o lado, socialismo com U, não é socialismo, que eu não tenho culpa nenhuma disto, é o socialismo com U, vem de súcia, é igual em todo o lado. Tráfico de influências, corrupção, peculato e apropriação indevida de marcas. É disto que é acusada a mulher do primeiro-ministro espanhol. E esta notícia diz que os donativos aos partidos passam a ser secretos. 20 anos depois, jornalistas ficam proibidos de saber quem lhes dá dinheiro. E depois aparece uma imagem com o Ventura. Com o Ventura. Mas o que é que o Ventura tem a ver com isto? O Ventura não tem nada a ver com isto. Isto é uma decisão do governo, porque realmente, ao pôr o nome de quem dá dinheiro, estamos a violar o regime de proteção de dados. É que eles aprovam leis e depois esquecem-se que essas leis é para serem aplicadas. Não é só em alguns casos. A lei é aplicada em todos os casos. A lei é para todos, não é só para alguns. Eu sei que o socialismo não sabe o que isso é. Mas é. E uma lei, quando é aprovada, é para toda a gente que está englobada. Ora, se não se pode pôr o nome de crianças, não se pode dar o nome de uma criança que está numa escola, que são todas lá do Islão. Não se pode pôr porque é proteção de dados. Então também não se pode dizer quem é que dá dinheiro aos partidos. Isso também é proteção de dados. E mais, quem dá dinheiro a um partido fica a ser conotado com esse partido e a pessoa pode não querer. A pessoa pode querer ajudar esse partido financeiramente e não ter que aparecer com o nome escarrapachado na comunicação social. E já sabemos como é que é. Os doadores do Chega vão aparecer todos escarrapachados. Se forem doadores de outros partidos, não aparece ninguém. Já sabemos que isso é assim. Portanto, é para evitar isso que a lei se aplica. Mas isto não tem nada a ver com o Chega, não tem nada a ver com o Ventura. Foram buscar o Ventura para dar a entender às pessoas que isto foi uma proposta do Chega. Não, o Chega nunca fez proposta nenhuma nesse sentido. Isto é consequência da aplicação da lei, que já tem uns anos. Acho que nem o Chega ainda existia quando esta lei foi aprovada. Isto é a aplicação da lei, que já tem muitos anos, repito, não tem nada a ver com o Chega. E o problema da nossa Ana Brunhosa, que não gostou que os jornalistas se metessem com ela, ou, como alguns dizem, que ela se metesse com os jornalistas. E, portanto, a ERC, que também é a ERC também é só presta atenção ao que for de esquerda, se for de direita, se for indústrias de direita, nem sequer vê, a ERC abre processo ao procedimento de averiguações sobre o caso que envolve Ana Brunhosa e a Lusa. Claro que já sabemos que vai defender a Lusa que é o Pravda português, e é o que eu digo, o socialismo da ERC vai dar razão ao comunismo da Lusa, ou melhor, do Pravda luso. Isto é bom, mais à frente vamos falar também disso, mas é bom que alguns elementos do Partido Socialista percebam com que é que se estão a meter. Não se podem meter com o jornalixo. Não estou a falar do jornalismo. Estou a falar do jornalixo. Todo de esquerda, todo comuna. Como eu ainda esta semana denunciei numa comissão. Na Comissão da Juventude e Comunicação. Eu denunciei isso. A RTP é só socialistas e comunistas. A Lusa é só comunistas e bloco de esquerda. Portanto, não adianta. Eles tomaram conta daquilo. Eles podem não ter deputados já, eles podem não ter força eleitoral nenhuma, mas não faz mal. Tomaram conta dos lugares. Alaparam-se ali. Aquilo é deles. Aquilo é deles. E, portanto, nós temos que denunciar até que alguém tenha vergonha de os destituir. Mas enquanto não os destituírem, aquilo é deles. O comunismo e o socialismo tomaram conta tanto da RTP como da Lusa. Agora é preciso desalojá-los de lá, porque eles não deixam de ser socialistas, não deixam de ser comunistas, não deixam de ser infra-esquerdoidos. É preciso tirá-los de lá, é só isso.